Olá, aqui é o professor Edgar. Nesta videoaula, nós vamos construir a placa de circuito impresso do nosso vagalume biônico, que é este circuito que simulamos no Proteus Isis. Vamos dar uma última checada, verificar se está tudo em ordem. Vamos ligar então o simulador. Perfeito, sem problema nenhum. Vamos aqui desligar o simulador. Antes de prosseguir, eu queria comentar com vocês o seguinte. Durante esta videoaula, eu vou estar explicando com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, alguns pontos muito importantes para a construção da placa de circuito impresso. Por esse motivo, essa aula vai se estender e, para evitar que ela fique muito cansativa, então eu vou particioná-la, ok? Vamos então começar examinando aqui o Design Explorer. Está aqui. Observe então que para a bateria e os diodos D1 e D2, que são os diodos LEDs, não existe um package definido. Então, tem a informação aqui missing, faltando. Para simular, não há necessidade de definir packages, mas para construção da placa de circuito impresso, é preciso definir esses packages. Senão, eu posso receber mensagens de erro que pode até inviabilizar o meu projeto. Então, vamos lá. Aqui no caso da bateria, eu não vou definir o package, porque eu vou fazer a ligação externa da bateria ao circuito. Então, eu vou utilizar dois fios, um para o polo positivo e outro para o polo negativo. Eu vou usar um conector. Na realidade, seria um par de conectores, né? O conector fêmea, normalmente, fica na placa de circuito impresso. E o conector macho, normalmente, fica interligado nos fios da bateria. Eu preciso definir o conector que vai ser ligado aqui na minha placa de circuito impresso. Então, ele precisa constar aqui no meu esquema. Então, vamos fazer com que isso aconteça. É necessário, então, que esse conector esteja incluído aqui nessa relação de componentes. Eu vou, então, incluí-lo. Já sabemos como se faz isso, né? Clica aqui em Component Mode, Pick from Libraries, e aqui vai me abrir a biblioteca do Proteus Isis com as categorias. O que eu quero são conectores, então eu vou dar uma filtrada aqui e vou digitar as 3 primeiras letras de connectors. Então, me aparece aqui, ó, connectors. Eu vou clicar em connectors e já me disponibiliza uma biblioteca com subcategorias de todos os conectores existentes disponíveis na biblioteca geral de conectores do Proteus Isis. Então, se eu der uma clicada aqui, olha aqui a quantidade de conectores que eu tenho. Aqui, aqui, e assim vai. Aí, então, uma pergunta. Como é que eu poderia definir o conector ideal para o meu projeto? Bom, temos basicamente duas opções. A primeira é procurar aqui em todas essas bibliotecas de conectores o conector ideal para o meu projeto. É bem trabalhoso, mas não é impossível. A segunda opção seria você consultar na internet os fabricantes de conectores e tentar verificar quais são os tipos e modelos de conectores que esses fabricantes disponibilizam no mercado de componentes eletrônicos. Eu optei pela segunda opção, que seria escolher um conector
adequado através de pesquisa na internet. Então, eu cheguei a essa conclusão aqui, ó. SIL. Essa subcategoria SIL, S e L, atende perfeitamente o meu projeto, até porque os conectores do tipo SIL, eles são facilmente encontráveis em lojas de componentes eletrônicos. Então, eu tenho aqui, ó, com o SIL 1, 2, 3, vai até o 18. Esse número aqui representa a quantidade de terminais. Então, vou clicar aqui em com SIL 2. Já me aparece aqui, então, o símbolo dele. Então, pode verificar aqui, eu tenho 2 terminais. Package dele está aqui. Então, aqui 1 e 2 são os furos. Nesses furos são introduzidos os terminais para soldagem. E o que é importante verificar aqui é o seguinte: a distância entre esses furos aqui é de 1/10 de polegada. Então, aqui eu tenho 0,1 inch. Eu vou clicar aqui, ó, com SIL 3, só para mostrar que esse número aqui representa a quantidade de terminais ou a quantidade de furos. Está aqui. A estrutura é a mesma, porém aqui, ó, eu tenho agora 3 furos e aqui eu tenho 3 terminais. O que interessa para mim é o com SIL 2. Clico em OK e ele já está disponível aqui nessa relação de componentes. Agora é só inserir aqui no meu esquema. Aqui. Vamos fazer a ligação. Já liguei aqui. E vamos, então, ligar o Terra aqui no pino 2. Eu tenho essa opção aqui, ó. A gente já tinha visto isso. Terminals Mode. E clico em Ground. Só que eu vou mostrar um outro recurso também muito interessante aqui no Proteus Isis. Meu esquema está pronto. Eu tenho aqui meu Terra já interligado. O que eu posso fazer, então, para tornar mais ágil o processo, é copiar esse terminalzinho de Terra, e colar aqui no pino 2. Então, vamos lá. Selecionei, botão direito do mouse, e vou escolher essa opção, Copy to Clipboard. Clico, venho aqui onde eu quero colocar o conector, botão direito do mouse, e vou escolher essa opção, Paste from Clipboard. Está aqui. Só ligar. Beleza. Vamos dar um zoom geral. Está aqui. Vamos fazer mais uma verificação, então, aqui no Design Explorer. Veja, o J1 já está inserido aqui na minha relação. Só que essa informação de missing continua aqui. Eu tenho que fazer isso aqui desaparecer. Eu tenho que resolver esse problema. Então, vamos lá. Edito as propriedades da bateria. E vou escolher, dentre essas opções, essa daqui, ó. Eu estou excluindo a bateria do layout do PCB. Clico em OK. Se eu voltar aqui e verificar, vou observar que não aparece mais aquela informação de missing. Tá aqui. Vamos resolver, então, agora o dos diodos LED. Botão direito, edita propriedades. Observe aqui, ó, PCB Package não está definido. Clico aqui no ponto de interrogação. Me aparece essa janela aqui, ó. Eu vou escolher essa opção, Through Hole. Por quê? Porque a fixação do LED é através de furação e soldagem. Então, Through Hole. Miscellaneous, e já me aparece aqui LEDs. Ó. LEDs.
Já tem o package dele aqui. Esse package aqui atende praticamente todos os LEDs comerciais, principalmente os de 3 milímetros. Clico em OK. Veja que já está definido então aqui o package. OK. Vamos definir esse aqui agora. Mesma coisa, procedimento igual. Clicando aqui no interrogação. Through hole, miscellaneous, LEDs. Novamente me aparece aqui o package. OK. Definido o package. OK. Vamos dar uma olhada aqui agora. Perfeito. Ó. Perfeito. Sem problema nenhum. Vamos analisar aqui um fato bastante interessante. Eu coloquei aqui um conector no circuito. Então, esse conector ele passa a ser um elemento estranho para o circuito. Conectores não são simuláveis. Então, eu vou dar uma olhada aqui novamente no meu simulador, ligar meu simulador e ver se está tudo em ordem. Veja, ele mostrou um erro aqui. Ó. Ele não reconheceu realmente o J1, que é o conector. Em virtude dele não ter reconhecido, ele falhou na simulação. Então, eu preciso corrigir isso aqui. Vou editar as propriedades do conector. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir esse conector da simulação. Eu não excluí anteriormente a bateria do layout do PCB. Então, eu vou excluir agora o conector da simulação. OK? Agora pode ver que vai funcionar direitinho. Ó. Certo? São detalhes importantes isso que eu estou passando para vocês. Muito bom, então vamos desligar aqui o simulador e vamos verificar novamente aqui o Design Explorer. Se você observar aqui, está tudo em ordem. Eu vou explorar aqui um recurso muito interessante e útil. Eu vou clicar aqui em Root. E observe o seguinte, desse lado aqui, vão aparecer os mesmos componentes deste lado aqui, com relação a este lado. Ó. Mesma coisa. Qual é a diferença? É que quando eu clico aqui nesses componentes aqui, em um deles, eu já tenho a net definida. O que é essa net? Essa net, na realidade, é a interligação dos terminais dos componentes. Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui em Q1. Q1 é o transistor 1, então ele tem a base, o coletor e emissor. Quantas nets eu tenho? Eu tenho 3 nets, então uma para cada um desses terminais. Agora, o que é importante é isso aqui, ó, a identificação da net. Veja que ela tem um número. E aqui ela tem um nome, que é o terra. Então, eu quero saber o seguinte, o que está ligado na base de Q1? Vamos lá? Eu vou clicar aqui, botão direito do mouse e vou selecionar essa opção aqui, ó, Go to Schematic Net. Clico. Olha o que me aparece aqui em vermelho. Base de Q1 liga terminal positivo de C1 e um dos terminais do resistor. Vamos aqui novamente. Vamos ver aqui, por exemplo, diodo LED D1. Está aqui. Eu tenho o anodo, catodo. O que está ligado no anodo, por exemplo? Clico aqui, botão direito do mouse, Go to Schematic Net. Aqui, ó. O anodo de D1 está ligado em um dos terminais de R1. E assim vai, eu posso fazer a consulta para todas as nets existentes
neste esquema. Lembrando sempre que eu tenho aqui a identificação da NET. O que importa é essa identificação. Nós vamos ver mais adiante que é muito útil essa identificação da NET. Então, podemos fechar. Vamos dar um view geral aqui. E vamos analisar um outro relatório que é muito importante. É esse aqui, ó. View Electrical Report. Vamos clicar aqui. Electrical Release Check. Abreviadamente é o ERC. O que na realidade é esse ERC? Nada mais do que a compilação de todas as ligações elétricas que foram feitas no esquema, para que haja, então, a simulação correta. Não havendo erros, eu vou ter essa informação aqui, ó. A informação da compilação, a geração da netlist e a informação de que não foram encontrados erros. Então, sem problema nenhum, para nós começarmos a construir a placa de circuito impresso. Então, não existe erros de ligação elétrica. Fechando, tem um relatório aqui que é bastante interessante. View BOM Report. Esse BOM é nada mais do que a abreviação de Bill of Materials. Traduzindo isso aqui, é a relação de materiais. O que ele me dá aqui é a relação dos materiais que são utilizados no nosso projetozinho aqui, no nosso esquema. Ok? Tem várias utilidades. Uma delas, por exemplo, é se eu imprimir esse relatório, eu posso utilizá-lo para fazer orçamento, um levantamento de custo do meu projeto. Uma das utilidades. Muito bom, então vamos fechar. Aparentemente não tem problema nenhum mais aqui. Eu já posso até tentar exportar isso aqui para o Ares. Se eu tentar exportar agora, o que vai acontecer ele vai pedir para salvar o circuito. Antes que ele peça para salvar o circuito, eu vou salvar aqui, ó, File, Save Design As, clico aqui. Vou salvar no desktop mesmo. Observe que tem uma extensão do ISIS, que é essa aqui, DSN, que é nada mais do que a abreviação de Design. Quando eu clicar em Save, então ele vai salvar com esse nome aqui. Eu não quero salvar com esse nome, eu quero salvar com um nome. Vou dar um nome para ele, Vagalume. É o que me interessa. Não preciso colocar a extensão. Só clicar em Save e ele já coloca automaticamente a extensão. Está aqui, ó, circuito salvo, Vagalume, sem problema nenhum. Ok? Beleza, então vamos exportar agora para o Ares. Exportei para o Ares. Está aqui, ó. Aparece uma janela mostrando as opções de layout. São várias opções aqui e a gente vai discutindo essas opções de layout à medida que a gente for simulando alguns circuitos diferentes, mais complexos, etc. No momento, o que interessa é esse aqui, ó, Default, padrão. Vamos clicar aqui, Default, marcamos. Quando eu clicar aqui em OK, nesta área aqui, a gente chama isso aqui de Parts Bin, vão aparecer todos os componentes gerados na netlist do Proteus ISIS. Então, lá, ok? Já estão aqui, então, os componentes da netlist. Eles já estão prontos para ser transferidos para a área de trabalho. Só que antes, eu quero comentar dois aspectos importantes aqui, ó. Aqui embaixo tem um campo em que, se eu clicar aqui,
eu vou ter disponível a quantidade de layers que o Proteus Ares usa. Por exemplo, esses layers aqui, inner 1, 2, 3 até o 14, são chamados layers internos, que normalmente são usados nas placas-mãe de computadores. O que a gente usa muito é esse aqui, ó, Top Copper, Bottom Copper e Top Silk. Quando eu falo em Top Copper e Bottom Copper, eu estou me referindo à placa de circuito impresso de dupla face. Então, a Top Copper seria a soldagem de componentes na parte superior da placa. Bottom Copper seria a soldagem dos componentes na placa inferior, na parte inferior da placa. Aqui eu tenho Top Silk. Esse aqui é um layer de inserção de componentes. Então, através desse layer, eu posso identificar labels de componente, colocar nome de circuito, algumas referências que são importantes e assim por diante. Um outro aspecto interessante, muito importante também, é esse aqui. Ó. Eu venho aqui em View. É exatamente a escolha do Snap. A gente já tinha visto no Proteus Easy que Snap é o incremento que o cursor faz na área de trabalho. O Snap mais usado é esse aqui, ó, 25TH. Agora, o que significa esse 25TH? Vamos lá, eu vou dar uma explicada para vocês, porque é importante saber isso aqui. Eu vou colocar aqui na área de trabalho um componente. Eu vou colocar, por exemplo, C1. E eu preciso clicar aqui, ó, Component Mode, e já está aqui, ó, C1. Pronto, coloquei aqui. Observe o seguinte, quando eu coloquei esse componente aqui, ele já desaparece dessa relação. À medida que eu vou colocando o componente aqui na área de trabalho, ele vai desaparecendo até limpar essa relação aqui de componentes. Bom, o que interessa no momento é isso aqui. Ó. Eu vou dar um zoom. Está aqui, ó, zoom. É só acompanhar aqui embaixo, no campo das coordenadas x e y. Nós tínhamos visto na definição desse package que a distância entre o terminal mais e o terminal menos, ou seja, entre esses dois furos, é de 1/10 de polegada. 1/10 de polegada é exatamente igual a 100 tal. Veja bem, ó, eu coloquei meu cursor aqui. Observe lá embaixo que eu tenho 0 e 425. Eu quero zerar os dois. Então, eu aperto a tecla O. Zerei os dois. Para eu conseguir 1/10 de polegada, ou seja, 100 tal, eu preciso avançar o cursor 4 vezes do terminal mais para o terminal menos. Como é que eu faço isso? Usando as setas esquerda, direita, para cima e para baixo. Vamos lá, então, para a direita. 1, 2, 3, 4. Observe lá embaixo que a coordenada x, y está marcando 100 e 0. Exatamente 100 tal. 100 tal é exatamente a distância entre esses dois terminais, 1/10 de polegada. Se eu proceder para cima e para baixo, eu posso observar lá embaixo que o cursor me acompanha em relação aos incrementos nos quadriculados aqui. Ó. Veja bem que esse incremento se dá sempre nas bordas. Para cima, vai para baixo, para cima, para direita, para esquerda, sempre nas bordas. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora modificar aqui esse snap. Eu vou pôr 50 agora. Olha, quando eu coloco 50, vamos lá, lá embaixo está zerado. Ao invés de 4 incursões, eu vou ter apenas 2. Ó. 1, 2, eu consegui o 100 tal.
Aí vocês me perguntam, mas qual é a diferença? Nenhuma. O único problema aqui é na hora de você fazer um reposicionamento ou até mesmo um posicionamento dos componentes na área de trabalho. Quanto menor for o snap, mais suave, mais fino é o ajuste de posicionamento do componente. Se eu aumentar muito o meu snap, eu posso ter dificuldades de posicionar ou reposicionar corretamente o meu componente. Não que isso não seja possível. É apenas uma questão de preferência, de como trabalhar. Ok? Vamos aqui fazer o seguinte, vamos dar o view geral. Então, eu vou apagar esse componente aqui. Quando eu apago esse componente, ele volta aqui para essa área aqui. Então, vamos lá. Que nem no Proteus Easy. Seleciono e aperto Del. Veja que ele volta automaticamente para essa relação aqui. Vamos fazer um view de 25, que é um padrão muito utilizado. E vamos salvar esse circuito. Eu tenho aqui uma opção, que é essa daqui, ó. File, Save Layout As. Eu posso salvar esse layout com outro nome que não seja Vagalume. Eu normalmente gosto de trabalhar com os nomes iguais, tanto para o Proteus Ares como para o Proteus Isis. Então, para isso, eu venho aqui e fecho o programa. Está aqui, ó. Quando eu clico aqui em fechar, me aparece essa informação. Se eu quero fazer as alterações, eu vou clicar em sim. E o que ele vai fazer? Salvar com o mesmo nome, porém com extensões diferentes. Vamos lá. Yes. Vamos fechar tudo. Está aqui, ó. Salvou aqui, ó, Vagalume LYT. Esse Vagalume aqui, DSN, é do Isis. E aqui é do Ares. Pessoal, vamos fazer um intervalo para o nosso cafezinho e já já a gente volta.